Paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica. Hoje é dia 5 de setembro e nós vamos ler os seguintes textos da Palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1 até Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Depois nós leremos 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 até 2 Coríntios 8, 15. E depois leremos Salmo de número 49, versículo 1 até Salmo 49, 20. E depois fecharemos com Provérbios capítulo 22, versículos 20 e 21. Que Deus abençoe a nossa leitura, que Deus fale ao seu coração em nome de Jesus e que seja uma grande bênção esta leitura da palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1 diz assim: Como moscas mortas produzem mau cheiro até num frasco de perfume, assim um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra. O sábio escolhe o caminho certo, mas o tolo toma o rumo errado. Os tolos podem ser identificados apenas por seu modo de andar. Se uma autoridade se irar contra você, não abandone seu posto. O espírito calmo pode superar até mesmo os grandes erros. Observei outro mal debaixo do sol. Governantes cometem um erro grave quando dão grande autoridade aos tolos e colocam pessoas valorosas em cargos inferiores. Cheguei a ver servos andando a cavalo como príncipes, e príncipes andando a pé como servos. Quem cava um poço corre o risco de cair nele. Quem derruba um muro corre o risco de ser mordido por uma cobra. Quem trabalha numa pedreira corre o risco de ser ferido pelas pedras. Quem corta lenha corre o perigo a cada golpe do machado. Trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço, portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria, ela o ajuda a ser bem-sucedido. Se a cobra morde antes de ser encantada, de que adianta ser encantador de serpentes? As palavras do sábio trazem aprovação, mas o tolo é destruído por aquilo que ele mesmo diz. O tolo baseia seus argumentos em ideias insensatas. Por isso, suas conclusões são perversa loucura. Mesmo assim, fala sem parar. Ninguém sabe de fato o que acontecerá. Ninguém é capaz de prever o futuro. O tolo fica tão exausto com o seu trabalho que nem consegue encontrar o caminho de casa. Como é triste a terra governada por uma pessoa imatura, cujas autoridades fazem banquetes logo de manhã. Como é feliz a terra que tem como rei um líder nobre, cujas autoridades fazem banquetes no momento apropriado, para recuperarem as forças e não para se embebedarem. Por causa da preguiça, o telhado enverga. Por causa do ócio, surgem goteiras na casa. A festa proporciona riso, o vinho proporciona alegria e o dinheiro proporciona isso tudo. Nunca faça pouco do rei, nem mesmo em pensamento. Não zombe dos poderosos, nem mesmo em seu quarto, pois um passarinho poderia contar a eles tudo o que você disse. Capítulo 11. Envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Quando as nuvens estão carregadas, vêm as chuvas. Quando a árvore cai,
para o norte ou para o sul, ali permanece. O agricultor que espera condições de tempos perfeita nunca semeia. Ele fica observando cada nuvem. E se ele ficar observando cada nuvem, não colhe. Assim, como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. A luz é doce. Como é bom ver o nascer de um novo dia. Se você chegar à velhice, desfrute cada dia de sua vida. Lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios. Nada do que ainda está por vir faz sentido. Jovem, alegre-se em sua juventude. Aproveite cada momento. Faça tudo o que desejar. Não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que fizer. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não fazem sentidos. Capítulo 12, versículo 1. Não se esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes de suas pernas, ou que suas pernas comecem a tremer, e antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes lhe restam. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar, e antes que os seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto do pássaro, mas um dia não os ouvirá mais. Ele está falando da velhice, né? Está falando para a gente também lembrar, né, do nosso Criador ao longo da nossa vida, né? Não somente na velhice, porque lá coisas como essas aqui acontecem. As pernas tremem, os ombros encurvam, os dentes caem e os ouvidos não ouvem tão bem assim. Meu Deus! Lembre-se dele. Isso aqui tá. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos na rua. Versículo 5. Antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer, e antes que você perca o desejo. Meu Deus! Lembre-se dele, do seu Criador, antes que lhe falte, ou antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se de seu Criador quando? Agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus
que o deu. A gente vê esse versículo 7 aqui, né? Nos enterros, nos sepultamentos, geralmente naqueles ornamentos, né, que eles colocam lá no dia do velório, naquele pano, né, naquele tecido, você vê esse versículo aqui. Pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. O mestre era considerado sábio e ensinou ao povo tudo o que sabia. Com muita atenção, ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. O mestre se esforçou para usar as palavras certas, a fim de expressar verdades com clareza. As palavras do sábio são como hastes de ferro, e a coleção de seus ditados como pregos bem fixados que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Meu filho, deixe-me dar-lhe mais um conselho. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim e estudar demais é cansativo. Aqui termina meu relato. Esta é minha conclusão. Vamos ver então qual é a conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Vejam que ao longo desses 12 versículos, 12 capítulos, ele falou de tanta coisa, né? Mas agora, em um único versículo, ele vai chegar a uma conclusão. Qual é essa conclusão? Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Por quê? Porque Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Poxa vida, hein? 2 Coríntios capítulo 8, versículos de 1 a 15. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordam em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Por isso, pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animassem a completar esse serviço de generosidade, visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós. Queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Não estou ordenando que o façam, mas sim testando a sinceridade de seu amor ao compará-lo com a dedicação de outros. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a você, ele se fez pobre, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Seria bom que terminassem o que começaram há um ano, quando foram os primeiros a querer contribuir e a efetivamente fazê-lo. Assim, completem o que começaram e
que a boa vontade demonstrada no início seja igualada agora por sua contribuição. Doem proporcionalmente àquilo que possuem. Tudo que derem seja aceitável, desde que o façam de boa vontade, de acordo com o que têm e não com o que não têm. Não que sua contribuição deva facilitar a vida de outros e dificultar a vida de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. No momento, vocês têm a fartura e podem ajudar os que passam por necessidades. Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Assim, haverá igualdade. Como dizem as Escrituras, para aqueles que muito recolheram, nada sobrou, e para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. Salmo de número 49, volta lá ao Antigo Testamento. Salmo de número 49 diz assim: ouçam isto, todos os povos, escutem todos os habitantes da terra, toda a humanidade, sem exceção, tanto ricos como pobres, prestem atenção, pois minhas palavras são sábias, meus pensamentos cheios de entendimento. Ouço muitos provérbios com atenção e, ao som da harpa, explico enigmas. Por que terei medo quando vierem as dificuldades? Quando inimigos perversos me cercarem? Eles confiam em seus bens e contam vantagem de suas grandes riquezas, mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura, ou seja, todos vão morrer um dia. Os sábios, no fim, morrerão, como os tolos e os ignorantes, que deixam toda a sua riqueza para trás. A sepultura é seu lar eterno, onde ficarão para sempre. Dão o próprio nome às suas terras, mas sua fama não durará. Como os animais, eles também morrerão. Esse é o destino dos tolos, embora sejam admirados pelos que dizem, ou sejam admirados pelo que dizem. Como ovelhas são levados à sepultura, onde a morte será seu pastor. Pela manhã os justos governarão sobre eles, seus corpos apodrecerão na sepultura, longe de suas grandes propriedades. Quanto a mim, Deus resgatará minha vida e me livrará do poder da sepultura. Portanto, não desanimem quando o perverso enriquecer e sua casa se tornar ainda mais luxuosa, pois, quando morrer, nada levará consigo. Sua riqueza não o acompanhará ao túmulo. Nesta vida, ele se considera afortunado e é elogiado por seu sucesso. Contudo, morrerá como todos os seus antepassados e nunca mais voltará a ver a luz do dia. Os que contam vantagem de suas riquezas nada entendem. Como os animais, também morrerão. Vamos agora a Provérbios capítulo 22, versículos 20 e 21. Escrevi para vocês estes 30 ditados cheios de conselhos e conhecimento. Assim, você saberá a verdade e transmitirá um relato
preciso àqueles que o ouviram. E transmitirá um relato preciso àqueles que o enviaram. Queridos, essa é a palavra do Senhor. Que Deus abençoe seu dia. Eu peço ao Espírito Santo que Ele manifeste amor, graça na sua vida. E que você fique animado, minha irmã, animada para ler a Bíblia, animado para orar aqui conosco todos os dias. Aqui na descrição desse vídeo tem a playlist, da nossa leitura bíblica diária. Se esforce, chame alguém para participar. Amanhã já estaremos em Cântico dos Cânticos, aqui no Antigo Testamento, e vai ser uma bênção. Então que o Senhor lhe abençoe sobremaneira. Eu peço isso em nome de Jesus, e que Deus lhe conceda uma grande vitória nesse dia. No poderoso nome de Jesus é o que eu peço, profetizando sobre a sua vida as bênçãos do nosso Deus, em nome de Jesus.